a primeira dica que eu preparei para vocês é o livro Picos e Vales. Show. Esse é um dos livros do Spencer Johnson, né? O Spencer Johnson, ele é disparado meu autor favorito, porque ele tem um jeito muito peculiar de escrever. É um jeito muito leve, um jeito muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. E meio fantasioso, né? Um Exatamente. negócio legal, que você lê uma verdade, mas ele tem uma forma fantasiosa, uma forma legal de expor isso, né? As obras dele têm essa característica mesmo. E nas minhas leituras eu tenho o costume de ler, e aí depois o que me chama a atenção, eu pego um post-it e anoto. E ele já faz isso para mim, porque ele conta um pouco sobre a história, e depois ele tem uma página só com um lembrete de algo que foi dito nas páginas anteriores. Reforço, Por exemplo, eu marquei 2 aqui para comentar com vocês antes de passar para a próxima dica. Nós podemos transformar o nosso vale em um pico quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Né? Isso eu lembro de um momento que aconteceu comigo. Talvez deve ter acontecido com você também. A pandemia, ela afetou muitas empresas. Negócios surgiram, mas infelizmente muitas outras empresas fecharam ou foram diretamente impactadas com isso. Sim. Eu trabalhava numa grande emissora aqui da região antes de eu me desligar e focar 100% na Soul. E estávamos todos home office, né? Por o bem essencial, são o pessoal do jornalismo, que eles tinham que estar presentes lá, mas marketing, que era o meu setor comercial, era tudo de casa. E pela queda de muitos clientes, de faturamento, houve uma dispensa por 2 meses, e aí depois recontrata, dispensa mais 2, recontrata. Isso aconteceu muito nas empresas, e eu fui um desses que no começo foi dispensado. Sim. E por eu ser muito novo na época, vem aquele medo, né? Gente, o que eu vou fazer agora? Tá, na pandemia eu fui dispensado, o que eu vou fazer? Mas, assim como diz no Picos e Vales, eu entendi que na nossa vida tem altos e baixos. É como o batimento no coração. Né? Você já deve ter visto algum filme, alguma série que a pessoa está no hospital e tem uns batimentos. E isso está diretamente relacionado com a nossa vida. Tem altos, tem baixos, tem altos, tem baixos. Esse é o prazer da vida. É essa imprevisibilidade que deixa a vida ser incrível como ela é. Com certeza. E quando a gente busca essa falsa sensação de segurança, é como se fosse um batimento na linha reta. O que isso é? Isso é morte. Ou seja, a zona de conforto, ela ao mesmo tempo se torna uma zona de morte. Que é uma zona em que você vai se estagnar, você não vai querer crescer, você não vai querer se desenvolver. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue passar do vale para o pico. Mas não só isso, a gente consegue passar do pico para o pico mais alto ainda. Sim. Né, que é a nossa vida extraordinária. E uma outra coisa que eu marquei aqui para comentar sobre essa obra é um pequeno resumo que ele põe no fim, que é para administrar seus momentos bons e ruins. Faça da realidade a sua amiga. A gente sempre costuma olhar muito para o passado, para o futuro, mas a gente olha muito pouco para o presente. E o presente deve ser o maior foco da nossa atenção. Muitas pessoas elas acabam focando muito no passado, isso acaba gerando depressão. Sim. Acaba gerando mágoa e elas acabam carregando uma bagagem muito pesada e ruim. É verdade. Em contrapartida, principalmente pessoas mais jovens, adolescentes, que eu tenho visto muito, eles focam muito no futuro. O que isso acaba gerando? Ansiedade. Sim. Quantos jovens estão passando por crise de ansiedade? Mas, de fato, a gente precisa focar no momento presente. Que o próprio nome diz, é uma dádiva, né? O que você que está nos ouvindo ou nos assistindo tem feito com o seu momento presente? O que você tem feito com essa dádiva que você tem para viver? Você consegue usufruir? Você consegue só olhar para trás ou para frente? Né? O Picos e Vales, ele fala muito sobre isso. E uma outra coisa que ele falou também, para sair mais rapidamente de um vale, ou seja, de um momento mais baixo de aprendizado que você tem. Reconheça que os vales têm fim. Seja mais útil no trabalho e mais amoroso na vida pessoal. Exatamente. Olha, eu costumo usar essa frase para tudo, né? Tá na dúvida? Ame. É só isso. A gente quando fala... E concluindo, né? O Ian falou, daí ele entrou no resumo aí do autor, porque realmente é muito envolvente, mas quando ele tomou a decisão, né? Que chamaram ele de volta, né? Onde ele trabalhava. Sim. Agora você vai voltar para o trabalho. Ele disse, não... Muito obrigada. Estou pedindo minha demissão. Ninguém entendeu, né? No meio da pandemia, onde estava todo mundo muito preocupado, né, Ian, em se estabelecer nas empresas, porque de fato ninguém sabia o que ia acontecer.
ele tomou uma decisão. Então, assim, quanto tempo você está levando para sair do vale e ir para o pico de novo? A vida conta por tempo, né? Quando me perguntam quantos anos você tem, eu penso assim, quantos anos eu tenho? Na minha cabeça, são quantos anos eu ainda tenho para viver, e não os que eu vivi. Os que eu vivi não são os anos que eu tenho, são os anos que eu tive, né? E acho que é isso, é a gente acelerar esse processo, né? Fazer com que, rapidamente, primeiro, né, entender que os vales, eles são temporários e, desculpa, principalmente, são momentos onde você vai planejar os picos. Exatamente. Né? E não ficar lá pensando, e agora, o que eu faço? Pensa que a gente tem tempo, né? Vida é movimento. Exatamente. Então, rapidamente, mudar de cena, né? Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!